Muito bom dia, né? Vou começar cedo aqui. Hoje é a nossa quarta live da semana, né? Quarta live. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre. A gente conversou segunda-feira, né? Nós fizemos uma. Todos os dias live fizemos sobre inteligência emocional nesse período de crise, conversamos sobre o que fazer nesse momento, né? Produtividade. E hoje a gente vai conversar sobre a parte de finanças, né? Porque tá muitas pessoas passando aperto nesse momento por falta de organização financeira. E eu convidei o Jurandir. O Jurandir é professor da UFMG, ele é mentor de várias empresas e ele também foi meu mentor nessa parte financeira. Ele tem muito conhecimento para passar para a gente dessa parte de finanças. Vamos aproveitar o momento para organizar a nossa casa, né? E ele vai, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou convidar o Jurandir aqui para a nossa live. Cadê o Jurandir? Do Jurandir aqui, pode mandar que a gente vai perguntando para ele, ele vai ajudar a gente aí nessa parte de finanças. Vamos ver aqui. Bom dia. E aí, Jurandir? Muito E bom aí, dia. como está, Ju? Tudo Tudo bom? ótimo, tudo bem. Muito obrigada, né, por participar, disponibilizar aí do seu tempo para nos ajudar a organizar a casa nesse momento aí que a gente falta de tempo não é desculpa mais, né, Jurandir? E que É, nós passamos aí, eu estou escutando vários profissionais aí com desesperados. Juliana, eu não tenho como pagar minhas contas semana que vem, exatamente por falta de organização financeira. E a gente quer sua exatamente. ajuda nisso aí, né? Vamos ver o que a gente pode contribuir um pouquinho, Jurandir, né, seu Ju? vídeo Pode ver. travou um pouquinho. Não, já estou de novo. Oi. Isso, beleza. Agora tá legal. Então, vamos ver o que a gente pode ajudar um pouquinho. Plagiando o Luiz ontem, né? Eu que fico muito grato aí pela essa oportunidade de estar ladeando qualquer coisa com você. Você sabe da minha admiração, né, por você. E da alegria de estar aqui hoje, né? Apesar da gente estar dentro de casa, aqui enclausurado, mas, como você disse, é um momento para a gente poder estar botando as coisas em dia, né? E pelo menos percebendo coisas que a gente não percebia como o atolado do dia. Aí, né? Isso é Vamos lá, estou verdade. à disposição para a gente conversar e essa caixa aí de surpresa para muita gente, que é o setor financeiro. Né? Então, Jurandir, eu estava pensando aqui, a gente já conversou muito, né? E para quem não sabe, no início o Jurandir me ajudou a organizar a parte financeira das minhas estéticas. E todas as dificuldades que vocês relatam para mim, eu também passei. Então, o que eu queria. Eu vou compartilhar aqui com você, Jurandir, quero sua ajuda, né, para dar uma dica para essa turma aí. Alguns erros que eu cometia e que a maioria comete, e como que a gente deve lidar com isso. O primeiro erro que Ok. eu cometia é misturar minha vida pessoal, financeira com a profissional. Ser tudo misturado. Um segundo É, erro que eu cometia, não ter controle financeiro. Não sabia o que eu vendia, não sabia ali quanto que eu estava gastando, não sabia o que era a minha despesa, não sabia para onde estava indo meu dinheiro, não sabia o quanto eu ganhava. E o terceiro erro, não fazia reserva financeira. Né? Esses eram os principais erros que eu cometi. Eu queria que você desse dicas para o pessoal, de forma assim bem prática, né? Para quem nunca fez controle financeiro nenhum, por onde começar? eu acho que esse primeiro aí, né, a gente até tem uma certa estatística aí de problemas financeiros. Se a turma entrar aí no qualquer site, em qualquer no Google lá e clicar quais são os 5 principais problemas, aí vocês vão ver que tem 5, tem 9, que são problemas comuns aí a todos os empreendedores, né? A gente já começa a diferenciar essa questão de empreendedor para empresário. E o que a gente faz é transformar os empreendedores em empresários, né? Porque muita gente só empreende e deixa de ter essa mentalidade empresarial, o que depois, num certo momento, pode custar caro ou não. Né? Então, às vezes, a pessoa ganha dinheiro, como você está dizendo, ganha dinheiro porque é um empreendedor, tem as suas habilidades, né? Tem as suas atitudes boas,
mas o conhecimento na parte financeira é falho. Eu digo que até, eu já conversei isso com você uma vez, a gente tem essa incompetência inconsciente. Quer dizer, existem inúmeros conhecimentos que a gente nem faz ideia que eles existem e por isso mesmo a gente é incompetente. Um deles é esse que todo mundo, você falou primeiro aí, que eu acho que é o principal, né? Aparece em todas as estatísticas, e é o número 1, que são as pessoas que misturam as contas pessoais com as contas da empresa. Isso é um terror, porque você realmente não vai chegar nunca à conclusão do quanto que sua empresa está rendendo, se você está saudável, se você não está saudável. Então, o que a gente sugere é definitivamente não ter essa mistura, ou seja, coloca são cestas diferentes, né? Coloca o seu dinheiro pessoal numa conta bancária X e coloca o seu dinheiro da sua empresa, do seu CNPJ, numa outra conta e começa a administrar essas duas coisas de forma diferente. Não deixa elas nunca misturarem, apesar de que, às vezes, você tira da sua empresa para colocar dentro da sua conta pessoal. Isso é até saudável. Mas o contrário pode até acontecer, mas você é consciente de que as coisas não andam bem. E ter consciência ali também do que está tirando, né? Porque aí o que eu vejo? Assim, eu vou conversar com várias alunas, né, do Método Estética do Poder, assim, no início, que elas ainda não tiveram as aulas de finanças. E aí, no fluxo de caixa tá lá. Escola do meu filho, no fluxo de caixa da estética. Escola do filho, cartão de crédito. E aí eu falo, mas a escola do filho, quem paga é como é que é esse negócio aí? E às vezes é falta ali de definir, né? Será que um valor, um salário, não sei, ou uma retirada, como que vai ser a escolha, e talvez depositar na sua conta de forma separada do seu negócio, ter até duas contas. Né? O seu dinheiro, eu entendo que ele vai vir, o seu dinheiro ele vai vir do seu negócio, mas e aí? Você tem consciência do quanto desse dinheiro que você está colocando no bolso ali, ou você está colocando a sua despesa pessoal como despesa do seu negócio? E aí, como que você vai saber o que realmente está dando de lucro? O que mais preocupa a gente é isso, né? Assim, porque se você mistura as cestas, é a mesma coisa de você pegar lá a laranja que você compra de um certo produtor muito, muito bom e pega outras laranjas e põe junto. Amanhã você não sabe o que está acontecendo. Você vai fazer programação, orçamento da sua empresa, ou seja, no melhor dos mundos, né? Você realmente tem um fluxo de caixa, né? Que aí sim você vai enxergar a sua empresa bem enxergada, que fluxo de caixa nada mais, nada menos do que uma programação financeira de 2, 3 meses, o que você conseguir enxergar. Mas isso só da empresa. Jurandir, o seu vídeo está travando e o áudio está um pouquinho distante. Tá travando para vocês aí também, gente? Se tiver travando, tá travando para vocês também ou é só para mim? O vídeo tá, para mim tá travando bem, assim. Tá travando bem. Esse liberou. O áudio, a imagem, eu acho que a imagem tá um pouquinho... Tá, vamos ver. Melhor? Você está me vendo direitinho? Tô vendo, mas tá mais ou menos aí. Vamos lá. Vamos ver se vai travar. Tá. Então vamos voltar aí no assunto, né? O que a gente fala é o seguinte: se você tiver as suas contas pessoais dentro da conta da empresa, como que eu vou avaliar o resultado da sua empresa? Como é que você vai ter uma programação financeira? Isso aí mascara todos os processos financeiros da sua empresa. Você não consegue mapear
se a sua empresa está dando resultado ou não está dando resultado, né? Então, isso é muito importante, a gente nunca misturar uma coisa com a outra, mesmo que seja no papel de pão, como a gente fala, né? Porque tem gente que trabalha com software, tem gente que trabalha com planilha Excel e tem gente que trabalha com caderno. Todas essas três coisas são importantes, né? Desde que você realmente faça o controle daquilo que você está de receita, né? Você está recebendo e o que você está pagando, o que você tem que pagar dentro da sua empresa. Aí sim nós vamos ver se ela está dando um resultado satisfatório. Jurandir, é que às vezes eu pergunto assim para vários profissionais da estética, por que você não faz o controle financeiro? Por que você começa ali do básico? Anota. E às vezes as pessoas, eu não tenho um software bom, eu não tenho um programa. Eu brinco muito isso. Não interessa a forma que você vai fazer. Encontre uma forma. Mas se você tem um negócio, se você é autônomo, se você tem o seu consultório, independente do tamanho que seja, se você atende dentro de uma sala na sua casa, é um seu negócio. Se você é autônomo, arrume ali, se vira, né? Você precisa ter consciência do quanto você vende, né? E do quanto você gasta, né? O que a gente chama de receita, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que a gente recebe, despesa, tudo que a gente gasta. Seja lá num caderninho velho, né? Seja num fluxo de caixa, um caderno de movimento de caixa. Para quem não sabe, gente, isso vende na papelaria, tem um caderno que chama Movimento de Caixa. É barato, lá ele ajuda a gente a organizar. Não sei planilha de Excel, compra esse caderno. Não tem o software, compra esse caderno, usa um papel, mas é importante você ter ele separado, aquilo que você vende e aquilo que você gasta. E não tem desculpa mais. Exatamente, você foi certíssimo agora, né? Eu conheço muitas pessoas, eu faço muita mentoria financeira em pequenas empresas, e principalmente no ramo seu, aí no seu ramo de estética. Você vê o seguinte, tem gente que tem um software, paga por ele, paga pelo sistema, você imagina, às vezes paga R$800, R$700, R$900 por mês, e essa pessoa não usufrui desse processo, né? Então, aí a gente já entende o seguinte, por que adquiriu? Se não vai usar, então não precisa adquirir nem pagar essa manutenção. Usa lá o caderno que você está falando, né? Ou uma planilhinha Excel simples, mas o mais importante é que você tem que ter consciência do que a gente chama de programação financeira, né? E sofisticando um pouquinho o termo, a gente vai chamar de fluxo de caixa, né? Projetado aí para 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quer dizer, qual é a sua expectativa? Principalmente quem tem empresa há mais tempo tem um histórico, né? Qual é a sua expectativa de receita e qual é a sua expectativa de despesa, para que você possa realmente estar avaliando a cada fechamento de mês os resultados, se foram positivos ou se foram negativos. Agora, se você mistura todas essas contas aí, fica difícil da gente chegar a essa conclusão. Tá, legal. Jurandir, a Mayara aqui, ó, tá perguntando que ela tá montando o espaço e ela tá em obra, ela tá no início. E como fazer esse controle desde o início? Eu aprendi da seguinte forma, e me corrija aí se eu estiver errado, né? Que a primeira coisa que a gente tem que pensar que não é só o capital inicial, o capital para abrir um negócio. Que a gente pensa ali, eu preciso comprar equipamento, né? Eu preciso investir em estrutura, em obra, né? Todo o gasto inicial para montar a minha estética. E muitas pessoas pensam só nesse valor, que é o que a gente chama de capital inicial. E não pensa que a gente vai abrir as portas e nem sempre vai ter já uma agenda cheia, já vai ter cliente esperando para ser atendido por nós. Então, o que eu aprendi, Jurandir, queria compartilhar com você, porque é essa informação que eu passo, né, para os profissionais de estética, se o meu raciocínio está correto, né, baseado no que eu aprendi. Que a gente tem que ter também uma reserva que é o capital de giro, que é um capital necessário, um valor necessário para a gente honrar com todas as nossas despesas fixas, que são aquelas despesas que a gente tem independente de ter cliente, por cerca de 6 meses. E essa informação procede? É isso que você normalmente indica? Não tem outro caminho não, sabe, Juliana? Por isso que se vocês todos entrarem aí nos dados do Sebrae,
vocês vão ver que 85% das empresas no Brasil fecham com 3 meses. Né? Então, por isso, porque você pensa só no que você tem que gastar. No seu ramo aí é muito comum isso. Né? As pessoas pensam que tem que comprar os equipamentos, faz o cálculo lá do aluguel, né? e vamos embora. Ela sequer faz um ponto de equilíbrio ali, né? Como é que nós vamos, quando é que eu vou ter um retorno financeiro? Quantos clientes eu vou precisar ter para ter um retorno, para começar a ganhar dinheiro, ou pelo menos para cobrir esses custos fixos, que nada mais são do que, né, aquilo que não depende do seu cliente. Né? Você tem aluguel, água, luz, telefone, internet, o contador, né, que hoje é muito importante, o marketing, tudo isso está envolvido no seu custo fixo. Se você não está sujeito a você não ter mais dinheiro para cumprir com esses custos Jurandir, fixos. tá travando de novo. É, Tá travando eu, de novo aí. eu Não vou ter que mudar consegui. o lugar aqui. Então. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Minha câmera até virou aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar meu lugar aqui. Às vezes é isso, sabe? Minha câmera até virou aqui. Aqui eu vou ficar assim, ó, porque aí eu acho que não vou perder mais, tá? Voltou, melhorou. Tá. Porque está na minha mão o telefone, eu saio aqui para um lugar mais. Tá mais próximo. Ah, tá. Você tá próximo do modem? agora eu estou mais próximo do muro, Ah, tá. tá? Tá, melhorou. Vamos lá. Melhorou? Repete, Tá, por favor, o que que você falou, que eu não consegui ouvir nada. Cortou bem. o que eu vinha falando é o seguinte: se você tem o seu custo fixo, né, que é o que você falou, o que é esse custo fixo aí? São as despesas que você Ixi. para sempre, né? São aluguel, água, luz, telefone, né? Os empregados, quando você tem os empregados. Então, se você tem essa turma toda aí, você vai fazer com que gere um custo mensal, independentemente se você tem cliente ou não tem cliente. Né? Então, isso, se você, no nascedor da sua empresa, você já não previu isso, né, para poder ter um dinheiro, pelo menos por 4, 5, 6 meses, como você falou que é o ideal, se você, por alguma razão, não tiver os clientes suficientes para cobrir esse custo aí, você está fadado a quebrar com 2, 3 meses antes de. E o seu negócio é bom, não quer dizer que seu negócio é ruim, não. O que você não soube fazer foi um plano de negócio sustentável. Então, uma dica que você dá para todo mundo que for abrir o negócio, né, para ter essa reserva inicial, esse capital, esse valor inicial para montar um negócio, mais um valor para você pagar essas despesas, né, fixas durante 6 meses. O que mais importante é você, antes de iniciar seu negócio, você conhecer o que você chamou de custo fixo. Né? Conhecer quais são esses custos fixos, fazer uma continha de padaria mesmo ali, se é 10 mil, se é 12 mil, se é 8 mil mensais, né? Repetindo, o que está aí dentro é o que? Aluguel, água, luz, né? O celular, às vezes você tem uma secretária, né? Às vezes, o próprio investimento que você fez, se você comprou os equipamentos, né, parcelado, você tem que jogar essa parcela aí. É um investimento, mas entra nos primeiros meses, você vai ter que pagar, né, mensalmente. Então, essa somazinha aí, às vezes dá 10 mil, às vezes dá 8 mil, depende da empresa, do tamanho da empresa que você montou. Né? Então, você tem que, além de ter o capital lá de 40, 50 mil inicial para comprar os equipamentos, quando você tem que ter uma reserva de pelo menos 6 meses, vezes esse custo fixo aí sim você tem grande chance de se
Pessoal, acho que a internet dele aqui estava ficando ruim. Eu vou tentar convidar ele para entrar aqui de novo na live para ver se melhora aqui a qualidade. Enquanto isso, vamos batendo um papo aqui, né? Porque esse momento ele deu sinais para a gente do quanto que a gente precisa organizar a nossa vida financeira, né? Porque a maioria dos profissionais estão passando por dificuldades agora de não saber o que fazer nos próximos dias por falta de planejamento, falta de organização. E o que a gente que eu gosto de pensar sempre? A importância da gente ter uma reserva financeira. O quanto que é importante a gente ter uma Ah, reserva, voltou. porque voltou legal. Só concluir aqui que eu estava falando a importância da gente ter uma reserva financeira, porque existe dois tipos de problemas que a gente tem, né? Não digo problema, mas de situações. Algumas que a gente tem como controlar, né? E outras que não. E a gente agora está passando por um momento que foge totalmente do nosso controle. Então, por a gente não. A gente que eu falo de forma geral, né? Profissionais da área da estética, às vezes não ter se programado e organizado, que estamos passando aí por dificuldade. Jurandir, o que, que você aconselha de ter de reserva? Eu sei que isso varia ali do custo do negócio, mas assim, nível de porcentagem ali que você aconselha que a gente guarde, reserve todos os meses, 10%, o que, que é de que você indica para a gente fazer todos os meses ali, para a gente poder resguardar, ter um caixa separado, né, ter uma reserva. O que, que você aconselha a gente colocar ali, né, dentro do que a gente fatura, de margem, de porcentagem, para a gente reservar de dinheiro? Olha, Juliana, eu penso que o pensamento ele tem que ser de duas formas, né? Ou você estabelece um percentual aí para você já reservar dentro do seu faturamento, aí isso vai depender, né, igual você falou, do volume de faturamento, mas o ideal é você ter 10%, né, ou até 20% de reserva financeira. Ou você faz o contrário, você estabelece o que é preciso para você ter de prolabore, né, que eu acho que é mais saudável, você embute lá um prolabore que possa, principalmente no início, né, ser uma coisa enxuta para você conseguir levar a sua vida financeira pessoal e o dinheiro que tiver excedendo esse número aí, você reservar, porque todo início ele é isso mesmo, né? É aquela onda que vai oscilando, né, muito alta. Você, às vezes, tem muito. Os clientes estão chegando, você ainda não tem fidelização de cliente. Então, é muito importante que você, nesse momento, né, faça o contrário, ou seja, você estabelece ali uma retirada que seja uma retirada pequena, que possa te sustentar, e o resto você faça né, como se você estivesse aumentando o seu capital de giro, né, e vai colocando esse dinheiro numa reserva financeira, coisa que, se as pessoas tivessem feito, agora estava sofrendo um pouco menos aí com essas paralisações que estão sendo impostas, né? E uma dica também que mais até prática, né? Não tenho conhecimento financeiro do Jurandir, mas uma coisa que na prática, gente, uma dica que eu vou dar para vocês que a gente esquece, fazer uma reserva também de depreciação de patrimônio, de equipamento. Nosso mercado, o equipamento, ele entra em desuso muito rápido, né? A gente sabe aí tanto de novidade, constante atualização aí dos equipamentos, todo dia tem novidade. E a gente esquece de ter uma reserva ali de depreciação de patrimônio. Um equipamento que eu comprei por 10 mil hoje, quanto que ele vai valer daqui a um ano? E aí, tudo que sobra ali no meu caixa, se eu coloco no bolso e não reservo isso para equipamento, você não tem possibilidade de atualizar os equipamentos. E aí, o que, que a maioria faz? Compra o equipamento, acha, tô pronto, tá tudo certo. Daqui 3, 4 anos, aquele equipamento ele já não é o top de linha, você já está precisando renovar, e aí você não tem reserva nenhuma. E aí os profissionais da estética, por ser um mercado que atualiza muito rápido, é o mercado o mercado da beleza foi o segundo maior crescimento que teve do país. Então, muito investimento em tecnologia, muita inovação, e a gente tem que acompanhar. E aí, Jurandir, o que eu vejo? Um ciclo de repetição, né?
que é o quê? Eu faço um investimento aqui no equipamento, e aí eu vou pagar esse equipamento por um tempão, tá? Mas eu não estou calculando uma reserva para depreciação desse equipamento. Aí chega lá com 3 anos que eu estou terminando de pagar o equipamento, esses equipamentos precisam ser trocados, e eu não fiz a reserva, eu não considerei isso, e eu estou lá naquele ciclo de novo, pagando tudo de novo, investindo e não vejo a cor do dinheiro, porque eu não considerei que esse equipamento deprecia. Então, assim, uma dica que eu dou, eu costumo. O vídeo do Jurandir, acho que até travou. Eu costumo colocar isso, uma porcentagem, em despesa fixa de depreciação do equipamento e faço essa reserva. Esse é um caminho maravilhoso, né? Assim, eu acho que se você tomar essa precaução aí de fazer essa depreciação real, né? Porque muita gente deprecia os equipamentos, né, só contabilmente, que no fechamento do ano é obrigatório fazer, né? Mas se você faz essa depreciação em forma de reserva, aí sua empresa corre muito menos risco do que todo mundo. E outra coisa, independentemente de correr risco, você não vai ficar à mercê dos bancos pagando juros, né? Porque se você não tem essa reserva, você vai ter que buscar o dinheiro no mercado para renovar o seu parque, né, de industrial, lá, suas máquinas. E aí você vai penar com juros altos, né, que hoje o Brasil é o campeão aí de juros no mundo. Né? Então, E eu acho que antecipação também, né, Jurandir? Eu diria aí que 80% das profissionais antecipam cartão. E nunca nem pararam para calcular o quanto que elas perdem fazendo antecipação de cartão de crédito e fazem isso por não ter reserva financeira. Então, eu vendi ali, eu preciso antecipar porque eu não tenho uma reserva ali de capital de giro. E pago juros altíssimos, deixando todo o meu lucro ali nos juros de antecipação de cartão. O que me preocupa muito, Juliana, é quando a gente entra para fazer essa mentoria financeira com as pessoas, o que preocupa é essa falta de consciência, né, do que realmente o seu dinheiro vai ter que pagar. Né? Você tem que pagar. Por exemplo, me preocupa os impostos. Muita gente esquece, né? Que a hora que você precifica lá, você esquece que você tem que pagar. Tem que ter o simples para pagar. Né? Você tem que pagar. Eu vou colocar no banco, eu vou botar cartão. Então, o cartão, mesmo se for no débito ou no crédito, né? Sem falar em antecipação, você tem uma taxa que você vai pagar para a operadora. E depois, se você faz essa antecipação, aí a coisa é um pênalti muito maior. Mas eu sempre digo, se isso for feito de forma consciente, menos mal, né? Porque você realmente está entendendo que eu preciso resgatar esse dinheiro, eu preciso antecipar esse dinheiro aqui. Mas se você estiver entendendo o pênalti certinho, quanto que isso gerou lá no seu resultado, né? Quanto machucou o seu resultado lá, né? E a sua margem diminuiu, mas você mesmo assim faz a opção, às vezes é necessário. Mas o que a gente às vezes teme é que essas coisas todas são feitas sem conhecimento nenhum. A pessoa tem uma entrada e saída. O que eu vejo muito nas empresas é isso, né? A pessoa fala, eu tenho uma receita e tenho uma despesa. Tá bom, e a receita é considerada como resultado. E não é. Né? Da receita você extrai tudo isso aí que você está falando para gerar o que a gente chama lá, num termo muito técnico, que é a margem de contribuição. Né? Aí sim você está consciente do que você pode gastar, o que você não pode gastar. E preocupa muito quando a pessoa quer fazer uma promoção, né? Fazer uma promoção para captar um pouco mais de recursos. Eu sei que promoção e competência não andam lado a lado, né? Mas às vezes você também precisa fazer alguma promoção e você não tem esse cálculo aí. Você pode estar fazendo o quê? Você pode estar entrando numa margem zero, ou até numa margem negativa, né? Sem consciência. Isso que me preocupa. Baixei aqui a minha massagem tal. Tá legal, mas você esqueceu que você tem, né, todo o custo dessa massagem, inclusive as pessoas que são empregadas muitas vezes. E a hora que você foi ver, você está tendo prejuízo. Né? Está tendo prejuízo. Você está fazendo uma promoção negativa financeira. Isso aqui, aí preocupa a gente demais. Tem empresas que quebram porque fazem promoção de um item,
e esse item carregava um prejuízo para a empresa e a pessoa não tem conhecimento disso. É isso, esse é o pior dos mundos, né? Esse sim é o pior dos desconhecimentos. Verdade. Jurandir, eu até lembrei de um caso aqui, que foi uma aluna, assim que ela adquiriu o curso, e eu sempre pergunto, né, quando a gente quer saber qual que é o objetivo, qual que é a dificuldade, quando a pessoa inicia o método Estética do Poder. E ela me falou assim, olha, minha estética tá bombando, mas não sobra dinheiro no final do mês. Tá lotado, eu atendo o dia inteiro, eu cheguei a trabalhar 14 horas por dia e não sobra dinheiro. E aí, ela foi entender que não estava sobrando dinheiro, porque o procedimento, na verdade, era uma limpeza de pele, que ela fez uma condição, uma promoção, que estava dando prejuízo ao invés de lucro. O que ela estava fazendo? Afundando, porque não pagava nenhum custo. Então, ela estava afundando o negócio dela, né? Ela estava atendendo o dia inteiro, não era trabalhando de graça, não. Ela estava tendo prejuízo. E aí, é exatamente por isso o risco. Quando eu falo assim, gente, promoção, não é que eu não falo para não fazer, é para a gente ter consciência do que a gente está fazendo. E aí, o que as pessoas fazem? Jurandir, a gente já conversa muito sobre isso, né? Copia o preço do concorrente. O fulano de tal está cobrando R$100, eu vou cobrar 90 para ter cliente. Só que você não sabe o custo do seu coleguinha. Você não sabe o custo que ele tem ou se ele calculou algum custo para poder determinar aquele preço. E aí você copia e não cobre seu custo. Então você tem cliente, mas você está fazendo algo que está te levando para o buraco. É exatamente isso, Juliana. A gente fica assim, de boca aberta, né? Porque a pessoa tem tanto pouca consciência do que está fazendo financeiramente. E esse caso aí, eu conheço inúmeros casos, né? Que as pessoas estão fazendo promoção lá e estão falando, nossa senhora, tá entrando dinheiro, está entrando dinheiro. Só que ele é o maior distribuidor de renda do mundo, né? É o maior distribuidor de renda, porque sabe quem ganha? Ganha os bancos, ganha o governo, porque você vai ter que recolher lá o seu Simples, né? Vai ter que pagar o Simples, ganha, às vezes, o nosso colaborador, né? Porque ele tem uma taxa, né? Às vezes você paga ele percentual, né? Para fazer o procedimento, e você mesmo, que é o dono do negócio, que você que corre todos os riscos todos os meses, você tem resultado zero, né? E às vezes resultado negativo. E as outras pessoas felizes, os cartões de crédito felizes com você, porque você vai lá, resgata, né? Paga a taxa de 2%, 3% de ter usado no crédito. Até mais de antecipação. Então, você é distribuidor de alegria dos outros, né? E o seu resultado mesmo é zero, né? Então, isso é muito importante, por isso que eu digo, seja no software, seja né, através de um mentor financeiro, agora estou vendendo meu peixe, né? Seja através de qualquer coisa, ir lá no caderninho, né? Você tem que ter lá todo esse custo dos procedimentos para que você entenda melhor o seu negócio, né? E sem esquecer do custo fixo. Né? Jurandir, eu sei que a gente tem um breve, o tempo está curto aí, mas o pessoal está perguntando aqui como que calcula o preço. A gente precisa de uma explicação maior aqui, um pouco mais aprofundada, para ensinar a calcular assim, de forma bem certinha. Mas a gente consegue criar esse caminho para que as pessoas consigam calcular de forma mais simples. Então, você consegue ajudar aí dando algumas dicas para ajudá-las a calcular o custo, né? Como que elas podem determinar ali o preço a cobrar por um procedimento? São duas formas, de novo, de enxergar a questão do preço, né? Porque você pode balizar o preço que você vai colocar pelo mercado. Isso não é crime nenhum, você balizar pelo mercado. Mas é um dos parâmetros, né? É um dos, claro, mas não se atenha só a isso. Você pode balizar pelo mercado. O mercado quase sempre é assertivo, né? Claro. Mas isso é um ponto. Agora, o outro ponto é você entender quais são os seus custos, o que a gente chama de variável, pelo menos, né? O variável.
que nós chamamos de custo variável? É aquilo que você vai desprender ali no procedimento. Então, você tem, às vezes, óleo, você tem luz, né? O próprio funcionário seu, colaborador seu, se ele ganha por percentual. Né? Então, isso você tem que ter essa consciência de que existe um preço, que esse preço ele vai ter que cobrir tudo isso. Né? Ele vai ter que cobrir. As pessoas, muitas vezes, colocam preço só de mercado e elas não têm o controle, por exemplo, de insumos, que a gente chama, que são caros. E, às vezes, o procedimento lá, a sua colaboradora, ela gasta um pouco mais do que você gastaria e você está entrando, então, numa margem pequena ou então até mesmo em prejuízo. Quer dizer, então, é importante você ter essa consciência dentro do seu preço, né, se ele está cobrindo todos esses processos para que você, no mínimo, tenha um resultado positivo. Né? E aí que é o pulo do gato, porque se você, às vezes, vai fazer uma promoção e entra dentro dessa margem aí, é o que eu falei, você está sujeito a estar trabalhando com prejuízo e alegria dos outros. Você não vai deixar de pagar o cara que te vende os insumos, você não vai deixar de pagar os bancos, você não vai deixar de pagar as operadoras, você não vai deixar de pagar o seu colaborador, e você mesmo está no vermelho. Né? Jurandir, nosso que eu vejo de dificuldade, é até bom a gente fazer essa troca, né? Porque na estética, quando a gente pensa em produto, né? Eu vou gastar tal produto para realizar, eu sei o custo do produto. A gente, vou dar um exemplo da limpeza de pele, que é algo muito comum. A gente gasta ali, por exemplo, um pouquinho de cada coisa. Né? E aí o que dificulta a gente calcular o custo ali. A quanto de tônico que eu gastei, quanto de adstringente que eu gastei. E aí, gente, isso a gente foi colocando assim, na prática ali, né? Eu e o Jurandir, a gente teve que adaptar formas para descobrir isso. E aí eu vou ensinar para vocês, né, como que a gente achou o caminho para calcular isso. Vamos supor, né? Eu pego ali aqui eu tô com um álcool gel na mão, mas aí eu pego um vidro aqui de sabonete que eu uso, sabonete facial, tá? Na limpeza de pele. Pego todos os produtos. Vamos supor que aqui tenha 100 ml. Só um exemplo, né? Para facilitar. A gente calculou de duas formas. Uma, a gente pegou o pote e foi marcando quantas vezes eu consegui atender. Isso não é tão exato, mas é uma média que ajuda muito para a gente calcular o custo. Porque eu, às vezes, uso um pouquinho mais do que o outro profissional e aquilo, mas a gente tenta chegar numa quantidade igual, para todo mundo usar o mesmo tanto. E aí, no caso, por exemplo, de gel, a gente sabe que varia. Se é uma perna maior, vai gastar mais gel. Se é uma perna menor, vai gastar menos gel. Mas aí a gente faz uma média. A gente descobriu duas formas, né? Nós construímos esse custo com duas formas. Uma foi pegando o vidro e colocando ali, contando quantas pessoas eu consigo atender com esse vidro aqui de sabonete facial. A outra forma, e aí eu cheguei, por exemplo, com 100 ml eu consigo atender 30 pessoas. Então eu vou pegar o valor que custa esse pote de 100 ml, né, e dividir por 30. Então eu cheguei no valor do custo do meu sabonete em uma limpeza de pele. Claro que tem. Isso eu vou fazer em cada produto que eu utilizo. Tá, uma outra forma que tem de fazer, a gente comprou aqueles dosadores de ml, que vem de loja de R$1,99, sabe? Uns dosadores. Tem potinho de coisa de suplemento, glutamina, de creatina, aqueles potinhos que dosam quanto ml. E a gente colocou ali dentro a quantidade que a gente gasta média. Em média, por exemplo, 10 ml de sabonete facial, 5 ml de esfoliante. Só um exemplo, tá, gente? Esses números não são exatos. E quando a gente descobriu o quanto que a gente gasta em cada procedimento, a gente conseguiu achar o custo que cada produto representa no procedimento. Então, assim, a gente acha assim, nossa, é difícil demais, porque na limpeza de pele, quantos produtos a gente gasta, né? Mas isso é um cálculo super fácil de fazer e que facilitou muito. A gente descobriu, por exemplo, quanto que eu tenho de gasto de produto em cada limpeza de pele, né, Jurandir? Isso aí eu estou aqui vibrando, sabe, Ju? Porque
A gente trabalhou lá um tempo atrás, né? E a gente estimulou vocês. Eu falo que a gente não motiva ninguém, a gente estimula as pessoas, né? A motivação vem das pessoas. Então, eu fico muito feliz de estar vendo você hoje, né? Está falando aí para as pessoas como é que tem que fazer. Né? É óbvio, né? Você imagina, e tem gente que acha difícil, né? Uma coisa simples como essa aí, né? Que você pode quantificar e vai te dar tanta informação, uma informação de custo, né? Real do seu procedimento, uma informação, às vezes, de abuso dos seus colaboradores. Tem colaborador que né? Todo mundo usa 30 vezes, ele vai usar 20, vai usar 10, é seu dinheiro que está indo para o ralo. Né? Então, isso tem que estar sob o seu controle, né? Então, eu fico muito feliz. E olha que lindo, sabe? Aqui, ó, minhas alunas aí, ó, Jurandir, eu aprendi, você foi meu mentor, tô repassando informação, a Fê Cardoso, minha aluna aí, ó, faço gestão da minha empresa e calculo até a gase. Aí, ó, parabéns, que coisa maravilhosa. A Cássia também deu uma dica, que muitos representantes, eles falam essa quantidade também. Eles falam o custo aí por... Legal. E isso é simples, né, Ju? É simples. Agora, você imagina você construir um carro. Aí sim, você, né, o custo aí, nossa senhora, muita conta que você tem que fazer para saber qual que é o seu custo. Né? Então, assim, é muito simples de fazer. E o mais legal é essa sensação que você passa a ter de ser gestora. Sabe? O que eu fico mais feliz no meu trabalho é quando as pessoas sorriem, dizendo, puxa vida, eu agora sou um gestor, né? Sou um gestor de negócio, né? Não sou só um empreendedor. Então, essa satisfação que é legal, porque tem muita gente que teme isso, né? É aquela que a gente fala, né, das crenças limitantes, vocês estavam falando disso ontem, né? Ih, cortou para mim aqui, começou a travar aqui para mim. Ixi, tá travando aqui para mim. Vamos ver aqui as perguntas. O Jurandir tá cortando aqui para mim. Tá travando para vocês, gente? É só você que cortou um pouquinho, mas agora já voltou. Agora voltou. Eu estou dentro. Isso. Isso. Tá. Jurandir, teve uma pergunta aqui. Qual seria uma porcentagem de lucro mínimo sobre o bruto? Isso, no meu ponto de vista, tem várias variáveis, né? Mas vamos ver o que você acha. Qual seria uma porcentagem de lucro sobre o bruto? Nossa, para mim tem muitas variáveis para responder isso. Vamos ver a sua opinião. Porque, na verdade, é o seguinte, agora você me deu chance de falar mais um pouquinho. Tem que ver como é que você precificou, né? Tem gente que precifica por preço, ou seja, eu estou preocupado em fazer um preço reduzido. Tem gente que pode estar no mercado porque as pessoas procuram opcionais. Né? Eu vou lá na Juliana, porque a Juliana tem uma massagem diferente, lá tem uma crio, que é um negócio muito legal. Quer dizer, o seu cliente está te procurando por opção, porque você tem opções diferenciadas no mercado. Agora, o seu cliente está te procurando por escolha. Então, tudo isso vai fazer com que você diferencie o seu preço. Né? Então, se ele vai lá, porque quem ele quer que faça procedimento com ele é a Juliana. Então, ele sai de casa, ele não quer saber, ele quer fazer o procedimento com a Juliana. É o que a gente chama de escolha. Então, você tem 3 tipos de preço. O preço pelo preço, o preço porque você oferece opcionais interessantes no mercado, ou você é a escolha. Então, obviamente que para tudo isso a sua margem vai ser muito maior do que dos outros 2 casos. Né? Mas uma margem razoável, mínima que eu vejo, né, no seu caso, aí, no seu procedimento, é de 20% a 30% de margem. Eu acho que é uma margem considerável. Agora, se você for escolha, né, eu falei, então, lembra todo mundo aí, todo mundo que sai de casa para comprar alguma coisa, só compra com esses 3 espíritos. Ou nós vamos em busca de preço, né, você entra lá na C&A, você entra lá no Dolly, igual o Luiz falou ontem, né?
Ou você vai opcionais, quer dizer, você quer uma bolsa que tem um detalhe diferente, você quer um relógio que tem um detalhe diferente, né? Você quer uma estética que tem procedimentos diferenciados, ou você sai para comprar por escolha. Eu quero aquela bolsa, eu quero aquele sapato, eu quero aquele profissional. Então, tudo isso aí vai diferenciar a sua margem de resultado, né? Aquela história que preço é diferente de valor, né? Qual que é a margem de Exatamente. lucro de uma bolsa da feira e uma margem de lucro de uma bolsa Louis Vuitton? Né? Exatamente. Preço é diferente de valor. E assim, no nosso negócio, gente, tem oscilação dessa margem. Até a Cássia perguntou aqui, questão da drenagem linfática, por exemplo, que às vezes a gente vai usar um creme ou um óleo, ou massagem, né, a drenagem linfática, na verdade, a tradicional não usa nada, e de nem óleo, nem creme, mas eu vou usar ali o rolo de papel, o custo é baixíssimo, então a margem é maior. Né? Às vezes tem outros procedimentos que eu tenho um custo mais alto, e por isso que é uma média de margem, né? Essa que o Jurandir falou. E isso varia também, que a margem de lucro pode ser que às vezes seja 5% só, dependendo daquilo que você está oferecendo e como que você está calculando. E o valor, preço é diferente de valor. Preço é o cliente paga ali para receber o seu serviço. Valor é o que ele leva. Valor é a percepção que ele tem. E quanto mais Exatamente. valor o cliente vê na sua marca, em você profissional, porque você é sua marca, você vende você, mais ele está disposto a gastar e maior vai ser sua margem de lucro. Então, se ele não está enxergando valor, menor vai ser sua margem de lucro. Talvez até negativa. E aí você vai ficar concorrendo por preço, vai ficar o tempo todo ali só, e o cliente vai olhar para você enxergar só preço. E aí, quanto mais você atrai esse tipo de cliente, menor vai ser a sua margem. Então, assim, em Trabalha roupa, muito, né? em produto, em roupa, em loja é fácil, o pessoal, eles falam assim, coloca tanto de margem que você vai vender. Mas o que a gente faz, o serviço, né, prestação de serviço, tem a questão que é intangível também, né? Qual que é o seu custo como profissional? Quais são qual que é a sua capacitação, qual que é a sua experiência? E isso é intangível, né? Isso é imensurável. Quem É difícil a gente falar essa porcentagem, tem uma média sim de mercado, mas cada um sabe ali o que vale, né? O valor que tem por trás do seu procedimento estético. Você falou tudo, né? Isso aí mesmo. Eu acho que aquela amiga sua que você citou agora atrás ali, né? Trabalha muito, né? Muito mesmo. Nossa, trabalha 14 horas por dia e chega no final do mês, resultado zero, resultado pequenininho, né? Exatamente porque a pessoa está pensando em preço, só preço, preço, preço. E pior que pensa em preço sem consciência do que é o custo, né? Então aí vai sofrer mesmo. A pessoa sofre muito, trabalha muito e os resultados são baixíssimos, né? Por isso que, Ju, é muito importante, sabe, as pessoas se educarem. Lembra lá, né? Eu vou voltar lá atrás, naquela questão das 4 fases, né? Você não é culpado de ser incompetente e inconsciente. Você não é culpado de ser incompetente e inconsciente. Ou seja, se eu não tenho consciência, né? Eu sou A gente não inconsciente. aprende, né, Jurandir? A gente não aprende Mas, essas coisas. então, você é inconsciente. Agora, você é muito culpado de ser incompetente e consciente. Isso sim, aí você é muito culpado. Aí você merece não ganhar dinheiro mesmo. A punição é você não vai ganhar dinheiro, porque você sabe que você não tem competência, né? Tem consciência disso e não busca melhorar. Eu falo que aqui tem uma frase aí eterna, né? Aquele que a gente falou lá, a gente ficava brincando, eu e você, né? Puxa vida, as pessoas querem resultados diferentes e continuam fazendo a mesma coisa. Puxa, isso é uma pessoa doida. Né? Eu quero que o meu resultado seja diferente, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu faço sempre. Então, você não muda. Eu acho que agora, né, nós estamos aí nessa fase de, né, introspecção aí forçada. Eu acho que a gente tem que se preparar, né? Tem que se preparar, tem que pegar esse tempinho aí e virar empresário. Né? É muito diferente a pessoa ser empreendedora dela ser empresário. É isso que é importante. Né? E todo mundo que tem um negócio, não basta ser empreendedor. Né? Não basta. A pessoa tem que ser empresário.
E para ser empresário precisa ter conhecimento, habilidades e atitudes de empresários, né? Você veja bem, né? Nós estamos vivendo um problema aí agora, fica os empresários, né? Que com mentalidade de empresário, doido para voltar todo mundo a trabalhar, porque os caras têm custo, eles sabem o que nós estamos conversando aqui a fundo, e fica o pessoal da área de saúde preservando as pessoas em casa. Isso não é óbvio? É óbvio. A gente nunca vai querer que o pessoal da saúde, principalmente os que têm emprego fixo, tenha mentalidade de empresário. E nem que empresários tenham mentalidade de pessoal da saúde. Então vai ficar essa briga eterna aí, né, para ver volta, não volta, volta, não volta, volta, não volta, porque são mentalidades diferentes, né? Agora, se você tem qualquer que seja o tamanho do seu negócio, você tem que se preparar para ser um empresário, sabe? E eu fico muito feliz, sabe, Ju, quando eu vejo você, né, a turma sua lá, né, a Andréia, a Mariana, né? Eu acho que foi muito legal essa experiência que a gente teve lá e você abriu as portas para mim aí, né? Hoje eu estou com uma turminha aí da estética, E a né? Bárbara tá aí, a Tem uma Janaína. turmona, né? Janaína, Bárbara, né? Tem uma turmona aí que a gente está fazendo um trabalho muito Aham, bacana. Vamos ver se a gente legal. consegue, né, preparar esse pessoal melhor aí. E Jurandir, a gente tem só alguns minutos, e Ah, eu queria que você desse aí pelo menos umas 3 dicas aí para o pessoal aproveitar desse momento, que tempo mais não é desculpa, né? De aham, por onde começar nesse momento para organizar. Você já falou, número 1, entender quais são as suas despesas, né? isso. Eu vou mandar para você, Ju, e você distribui aí para a sua turma. Eu vou postar também no meu Instagram, no meu Face lá. Eu preparei 5 pontos muito importantes. Eu chamo de 5 erros cruciais que as pessoas não podem cometer quando são empresários e têm pequenas empresas, média empresa, grande empresa, não importa. A primeira foi o que você citou lá, né? Nunca misture as suas contas pessoais com as contas da empresa. Esse é fundamental. O segundo é não conhecer os custos reais e nem conhecer o resultado. Um é consequência do outro, né? Se você não conhece os custos, você não conhece o resultado, né? Então, você tem que procurar informações sobre isso. Terceiro, não ter uma programação financeira. Não precisa chamar de fluxo de caixa, não, gente. Fluxo de caixa não tem, né? Soa assim, nossa, meu Deus, fluxo de caixa. Só fala que é uma programação financeira. O que você tem de expectativa de receita e despesa para 2, 3 meses? Se você tivesse feito isso aí, né, antes dessa fase estourar aí, você estava sofrendo menos aí com o mês de abril e maio, você já tinha consciência de qual que era a sua previsão de receita, e aí, como não vai ter receita, né, como é que você vai ter que fazer para pagar as despesas, ou negociar as despesas, empurrar para frente, né, fica um pouquinho mais fácil. O quarto é ter um sistema e não utilizar o sistema. Isso é um erro crucial. Para que você está pagando a manutenção desse sistema? Né? Você paga, às vezes, 800, 700, 1.000, 500. Então, você tem um sistema lá só para falar para os outros, ou você usa ele parcialmente, né? Isso é uma loucura. E o quinto e último é não redefinir estratégias mensalmente. Né? Você chegar no final do mês, fecha o mês, mesmo que seja lá na sua continha de receita e despesa, só, mas qual que é a estratégia para o próximo mês? Né? Você tem que definir essas estratégias nos dois casos, quando você está ganhando dinheiro e quando você está perdendo dinheiro. Né? Você tem que fazer. Então, são esses 5 conselhos. Legal, Jurandir. Ótimo, É, ótimo aí. Jurandir, é, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por compartilhar seu conhecimento, sua experiência gigantesca aí com a gente. Foi muito rica aí todo o conhecimento, tudo que você passou aí. Muito obrigada aí de coração. Pessoal, eu vou, agora que acabar aqui, eu vou baixar essa live, vou gerar um link no YouTube e todas as lives, eu estou fazendo live desde segunda-feira, eu vou disponibilizar no meu canal do Telegram. A live de segunda já está lá, de terça, de quarta eu vou colocar agora, e essa live também
eu vou disponibilizar para quem depois quiser assistir com calma, anotar, e se tiver qualquer dúvida, eu e o Jurandir, a gente está à inteira disposição. É isso Muito mesmo, Ju. obrigada aí, Jurandir. Obrigado. Uma gratidão muito grande. Tá ladeando você aí. É muito importante para mim. Sucesso naquela nova empreitada lá, hein? Fiquei muito feliz. Obrigada, Jurandir. Obrigada a todas vocês que estavam aí presentes na nossa live. Amanhã temos live, 18 horas. Amanhã a live vai ser com o Arthur Saraiva, um grande mentor aí, gente, uma super oportunidade também. Nós vamos falar sobre essas crenças limitantes, né? O que você seria sem essas crenças limitantes? O Arthur, ele já foi sócio da Cris Arcangeli, do Shark Tank, uma super oportunidade para a gente ouvir, conversar, tirar dúvidas. Ele é um super mentor aí de grandes empresas. Ele tem até um podcast com o Pedro Superti, que é bem legal, depois se vocês quiserem procurar. E não percam amanhã às 18 horas, que a gente vai ter uma oportunidade de trocar bastante ideia com ele também. Obrigada, Jurandir. Obrigada a todos vocês. Um abraço. Um abraço. Amanhã estou com você de novo. Um abraço. Fechado. Tchauzinho.